Boa noite. Estamos aqui, para compartilharmos aí um pouco mais daquilo que temos aprendido, a respeito da verdade absoluta, coerente. Eu quero estar fazendo um compartilhamento com vocês, referente a um dos capítulos do Evangelho de Mateus. Temos, participado de reuniões online 2 vezes por semana, toda quarta e sexta-feira, E nessas reuniões temos aí refletido, a respeito dos capítulos do Evangelho de Mateus. A nossa proposta é estarmos estudando a Box, a Bíblia Original Codex, capítulo por capítulo. E eu gostaria de estar, aproveitando essa oportunidade que me foi concedida para estar fazendo compartilhamento de um dos capítulos que já vimos, e que eu senti, o desejo de estar trazendo nessa oportunidade, que me foi dada, no sentido de estar aí compartilhando uma aula com vocês, Mas antes, vamos estar cantando a música Holograma. Por pior que seja o pesadelo, eu vou acordar. Por pior que seja o pesadelo, eu vou acordar. Só Jesus pode fazer o holograma acabar e esse crivo vencer, para com ele acordar. Não importa tanta dor, nem tanto sofrimento, breve vem o despertar. Isso é apenas um momento. Só Jesus pode fazer o holograma acabar e esse crivo vencer, para com ele acordar. Só Jesus pode fazer o holograma acordar e esse
Bom, gente, eu estou um pouquinho longe, né, do celular a propósito. Se eu tiver alguma dificuldade, né, no sentido de estar me ouvindo, eu gostaria que vocês estivessem me sinalizando, né? E eu não vou conseguir dar boa noite para cada um citando o nome, porque tá um pouco difícil, né, de enxergar, mas eu quero agradecer aí a presença e participação de todos, né? E o conteúdo que eu gostaria, né, de estar compartilhando hoje é referente ao capítulo 10 de Mateus, né, que diz respeito ao primeiro ensino interno, esotérico com S, né, apenas entre Jesus e seus discípulos, que temos aprendido de acordo com a passagem de Lucas, né, Lucas 10, que diz respeito a 72 discípulos, né? O capítulo que a gente vai estar vendo, que é o de Mateus, né, faz menção apenas de 12. Mas entendemos, né, que inicialmente era 72, né? Contudo, houve um momento, e a gente vai identificar esse momento no capítulo 6 do Evangelho de João, né? Onde, depois de um duro discurso do nosso Mestre Jesus Cristo, onde ele diz, né, que ele é o pão vivo, mas também ele diz, né, que a sua carne é verdadeira comida e seu sangue é verdadeira bebida, mas quem estava ouvindo não assimilou, né, que Jesus estava falando sobre coisas espirituais. E por causa disso, muitos, inclusive dos seus discípulos, né, decidiram abandoná-lo, como a gente vê no finalzinho do capítulo 6. Até Jesus, né, vira para os 12 e pergunta, né, e vocês não querem, né, acompanhá-los, né? É onde Pedro diz, para onde iremos, né? Só tu tens as palavras de vida eterna. Então, fiz essa introdução, né, para reforçar essa questão que Jesus começou com 72, né? E apenas esses 12 que permaneceram, no caso, né, como vemos no final do capítulo 6, se tornaram posteriormente mestres, como ele, né? Voltando então, né, ao contexto aí do capítulo 10 de Mateus, eu não quero, né, tratar do capítulo todo, né? Quero fazer menção de alguns trechos, mas o que eu gostaria de estar evidenciando, né? E eu estou colocando aí como um subtítulo, né? Além de entendermos o capítulo 10 de Mateus como o primeiro ensino interno, primeiro ensino esotérico com S, né, particular entre Jesus e seus discípulos, eu gostaria de estar destacando também a questão de uma dualidade, né, nesse contexto do capítulo 10 de Mateus, que diz respeito a famílias físicas versus família espiritual, né? Então, famílias físicas no plural versus família espiritual no singular. Bom, depois, né, de ter sido confrontado publicamente pelos religiosos, legalistas, bíblias, sem nada dizer em sua defesa, né, como vemos
no capítulo 9 de Mateus, nosso Supremo Mestre Jesus Cristo sendo confrontado pelos religiosos, né? E nada dizendo em sua defesa. E vendo, ainda no capítulo 9, né? Vendo que era grande o número de pessoas que estavam precisando da ajuda e apenas ele estava preocupado em ajudar, né, quem de fato estava precisando, então nosso Mestre Jesus Cristo decide instruir seus discípulos a fazerem aquilo que ele estava fazendo. É aí que inicia, né, o capítulo 10. E nosso Mestre dá autorização, né, a seus discípulos para falarem em seu nome e fazerem o que ele estava fazendo, e os envia para anunciar o reino às ovelhas perdidas da casa de Israel e os ajudarem resolvendo seus males, né? Preciso dizer a vocês, né, disse Jesus Cristo, que vocês estão indo como ovelhas em meio a lobos. Sejam duais, simples como pombas, 50% dextra, e também prudentes como serpentes, 50% sextra. Ao anunciarem a verdade, vocês causarão divisão entre as famílias físicas, pois haverão aqueles que ouvirão e aceitarão a verdade, mas também haverão aqueles que temerão sofrer retaliação, tanto política quanto religiosa, né? Então, nosso Supremo Mestre Jesus Cristo está orientando a seus discípulos, né, de que a missão não seria fácil, né, que o anúncio da verdade, o anúncio do reino, causaria divisão entre as famílias físicas, né? E entre essas famílias físicas haveriam pais, né, que não queriam abrir mão da tradição religiosa, entregando seus filhos que resolveram aceitar a verdade para as autoridades, filhos que não queriam abrir mão, né, da tradição religiosa, matando seus próprios pais, né? E aí Jesus vai falar aqui, né? Vocês se lembram que eu fui confrontado publicamente, que fui chamado de satanista, né? Que afirmaram os religiosos que eu expulsava por meio do maioral dos demônios, né? Beelzebu, Lúcifer. Pois bem, se eu, que sou pai desta família, e aqui, né, a gente percebe que Jesus está se referindo a uma família espiritual, onde ele se coloca como pai, né, e trata os seus discípulos ali como sendo filhos, né, e irmãos entre eles. Se eu, que sou pai dessa família espiritual, fui tratado assim, né, como satanista, imagine o que não farão com vocês, né? Então, nosso mestre estava advertindo aí os seus discípulos. Porém, não temam, pois ainda que eles, os religiosos, tirem a vida de vocês, não poderão tirar a vida eterna, né? Então, ainda que eles viessem a morrer nas mãos dos religiosos, né, não deveriam temer, pois a vida eterna, né, estava garantida se eles permanecessem fazendo parte desta família espiritual. Se vocês, discípulos, família espiritual,
permanecerem na verdade, serão salvos no dia do juízo. Mas, se aqueles que permanecem nas famílias físicas, né, que rejeitam a verdade, se eles continuarem nesse contexto, né, de fisicalidade, rejeitando a verdade absoluta, coerente, então serão destruídos no dia do juízo. Se você, aí ó, tô falando com cada um aí que está no chat, né? Se vocês que já fazem parte da família espiritual porque ouviram e aceitaram a verdade coerente, né? E estão trilhando esse caminho, se vocês amarem mais a seus pais, né? Mais a seu pai e sua mãe, que ainda pertencem às famílias físicas, mais do que a mim, né? E é Jesus Cristo dizendo isso, não serão, no caso, né, dignos de continuar fazendo parte desta família espiritual. É claro, né, que podemos e devemos desejar, né, que nossos familiares também despertem para a verdade absoluta, coerente, né, também enxerguem da forma como estamos enxergando, né, e nos acompanhem neste caminho, nesta missão, né, porque temos aprendido que nossa estadia aqui, né, é temporária e estamos aqui para cumprir uma missão, né? E essa missão é vencermos o nosso próprio ego, vencermos o mundo, a matéria, né? E é nosso desejo que nossos familiares também entendam dessa forma, né? Mas, se eles permanecerem, né, relutantes e não aceitarem a verdade, temos que fazer uma escolha, né, entre continuar pertencendo à família espiritual, né, permanecendo nessa verdade que temos aprendido, tal, ou, né, continuarmos apoiando nossos familiares, né, que ainda estão presos à matéria, estão presos à fisicalidade. Contudo, nós que temos conhecido a verdade, se não permanecermos no caminho, não haverá chance para nós. Sabemos que aqueles que não estão na verdade por causa do contexto religioso, eles terão, né, uma segunda chance, que conhecemos, que temos aprendido que se trata, né, da rehologramação, recrivo. Então, ainda que eles não queiram nos acompanhar, podemos ter a confiança de que eles ainda estarão conosco na imatéria, né, se forem bem-sucedidos. Na segunda instância, recrivo, rehologramação. Mas, se nós que temos conhecido a verdade resolvermos, né, voltar atrás, não haverá chance para nós. E nunca antes fez tanto sentido para mim como está fazendo agora aquela passagem que diz: quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás, né? Então, pois se não pode haver comunhão, pois não pode haver comunhão entre
aquele que já faz parte da família espiritual, que já despertou, né, para a verdade coerente, já teve o véu removido da face, não pode haver comunhão entre esses, né, e aqueles que ainda estão na fisicalidade, estão ainda no contexto de alienação, né? Que não estão ainda dispostos a negar, né, a tradição religiosa. Então, não pode haver comunhão entre aqueles que já despertaram para a verdade, já tiveram o véu retirado da face, em relação àqueles que ainda estão relutantes, né? Que ainda estão rejeitando tudo isso que temos aprendido. Se você, né, que já faz parte dessa família espiritual, não tiver a coragem de negar a tradição religiosa, por medo de ser perseguido, odiado, caluniado, e não estiver disposto a carregar a sua própria cruz, por amor a essa família espiritual, não é digno de continuar fazendo parte desta família. Para encerrar, nosso Supremo Mestre Jesus Cristo, ele vai dar exemplo, né? Aí, em seu segundo ensino público, lá no final do capítulo 12, né? Estamos tratando do capítulo 10, mas eu quero fazer menção, né, desse trecho no final do capítulo 12, porque a gente vê aqui o próprio mestre, né, dando exemplo, mostrando na prática como devemos proceder, né, como discípulos dele. Então, Jesus Cristo, ele vai agir da seguinte forma lá no final do capítulo 12 de Mateus, né, onde ele já está em um outro contexto, né, no seu segundo ensino público. Ele vai proceder da seguinte maneira: ao perceber que sua família física, Mãe Maria e seus irmãos /primos, né, como temos aprendido, não existe, né, uma confirmação de que de fato eram irmãos, né, por conta do contexto da época. Eles realmente poderiam ser primos, poderia ser irmão ou primo, tanto faz, isso é indiferente, né? A questão é que eles faziam parte da família física de Jesus Cristo, né? Então, a sua mãe e seus irmãos ou primos aparecem, né, no final, enquanto ele está, né, compartilhando o seu segundo ensino público, e pede para alguém chamar, né, Jesus, porque Jesus estava em meio à multidão. Pedem para alguém chamar Jesus, né, dizendo o seguinte, que eles queriam, né, ter um particular com ele. Então, sem sair, né, de onde estava, nosso mestre disse o seguinte para a sua família física: vocês não entenderam ainda que minha família espiritual são todos aqueles que me ouvem e desejam o que eu desejo? É essa família espiritual que Jesus Cristo essa família espiritual que Jesus Cristo dá prioridade, né? E para sermos dignos de fazermos parte dessa família espiritual, né, precisamos agir de igual modo. Não que a gente vá desprezar os nossos familiares, né, família física, mas precisamos priorizar
a família espiritual, né? Então, na verdade, era mais assim uma reflexão, né, que eu gostaria de estar compartilhando com vocês, dentro desse contexto que temos estudado nas reuniões, né, de quarta e de sexta-feira. E quem quiser, né, participar conosco dessas reuniões, podem estar falando, né, ou comigo, professor Altair, ou com Ju Almeida, Marina Locatelli, todos aqueles, né, que estão contribuindo aí, né, com o atendimento no Instagram. E aí a gente vai estar, né, adicionando vocês num grupo e vai estar compartilhando, né, com vocês link para que vocês participem das reuniões conosco. Então, era isso que eu gostaria de compartilhar. Vamos estar cantando mais uma música. E agora eu gostaria de estar compartilhando com vocês, né, na verdade, uma música de minha autoria, né? Na verdade, foi a primeira composição que, assim, eu tive inspiração, né, para tá compondo essa música, e ela é baseada no capítulo 4 de João, versos 23 e 24, né? No contexto em que Jesus Cristo está falando com a mulher samaritana, né? Então, vamos à música. Mas vem a hora e já
uma vez eu quero agradecer a presença e a participação de todos e até uma próxima live. Beijo na consciência de todos.